a abertura da Copa do Mundo em São Paulo. Você já tem o orçamento final? Até 820 milhões. Até 820 milhões é onde se vai chegar. Isso, mas não vai passar de 780, não. E a obra será toda paga com dinheiro público? Não tem dinheiro público. Como não tem dinheiro público? Não tem dinheiro público. Você chama de quê o dinheiro? Eu chamo de um documento que quando eu arrecadar 1,5 bilhão, em vez de eu pagar 1,5 bilhão para a prefeitura, eu vou pagar 1,3 bilhão, 1,2 bilhão. Se não tiver esse documento, esse 1,5 bilhão, que aí sim você vai fazer creche, fazer escola, fazer tudo que você quiser, o governo municipal, se não tiver Copa do Mundo, não tem esse dinheiro. Então eu estou com um documento que quando entrar a arrecadação eu vou descontar. Você está recebendo um adiantamento, é isso? Não, eu estou recebendo um investimento para a prefeitura ganhar 5 vezes mais se não tiver Copa do Mundo. É o tal negócio. A multinacional vem se montar em São Paulo. Ela ganha o terreno, ela ganha incentivo fiscal, ela ganha incentivo municipal, federal e estadual. Para dar 1.000 empregos e às vezes dão 100. O que aconteceu com nós foi isso. Por que a iniciativa privada nunca se interessou em bancar estádios no Brasil? Não, os negócios ela não são viáveis comercialmente? Não, ela interessa, mas não dá para dois privados ter lucro. Não pode ter uma empresa fazer o estádio e ter o lucro, e o Corinthians também tem que ter lucro, o Corinthians tem que sobreviver do estádio. Ah, entendi. Então, entra em choque. Você acha que entra em choque? Não dava para dividir isso aí? Não dá para dividir, mas você vai ficar 20, 30, 40 anos sem arrecadar. É o caso da Arena do Palmeiras. Ela fez um acordo com a W Torres, que foi a necessidade, que vai ficar 30 anos ganhando pouco, porque tem que tirar o retorno do privado, do empresário. Depois de 30 ou 35, eu não sei quanto é o contrato, aí sim passa a ser tudo do Palmeiras. Nós fizemos ao contrário. Nós estamos bancando os 400 milhões do BNDES, pagando o juro, pagando tudo que qualquer cidadão, qualquer empresa pode pegar. O Corinthians vai pagar e a abertura de Copa do Mundo é um incentivo fiscal. Olha, nas suas conversas com os responsáveis pela Copa, o que você ouve, Andrés? Qual é o sentimento em relação a prazos? Né? Você é otimista, você disse, vai dar tudo certo, ok. Mas a gente já está quase no final de 2011 e muitas outras obras ainda nem começaram. Algumas sequer têm orçamento. Hotéis, estradas, aeroportos, você acha que nós teremos o que apresentar ao mundo do futebol ou será, repetindo alguém, uma Copa de puxadinhos e remendo? Não, vai ter puxadinhos e remendo também, como em todas as Copas teve. Em que, por exemplo? No aeroporto. Que é a porta de entrada. O aeroporto tem que fazer de 0 a 10, 10. Não vai fazer 10, vai fazer 7, 6 e 2, 3 vai ser puxadinho por 60 dias. Em todas as Copas teve, na Alemanha teve, na África nem se fala, no Japão teve. Porque você tem que fazer um aeroporto. O Brasil precisa de aeroporto hoje, independente de Copa do Mundo. Precisa. Independente tá ficando de insuportável viajar por causa de aeroporto. Então, independente de aeroporto, de Copa do Mundo. Então, obviamente, algumas coisas vão ser adiantadas e outras vão fazer puxadinho. Eu não sou hipócrita de dizer, não, vai estar 100% perfeito. Vai funcionar, mas com puxadinho. O que eu acho que é o grande... Vou lá para o São Paulo que eu estou acompanhando. Em novembro, dezembro de 2013, está tudo entregue, as viárias, tudo. Hotéis. São Paulo tem 45 mil hotéis, leitos de hotéis. A FIFA exige 40. Então, São Paulo já está dentro do padrão. Precisa mais, precisa, porque quando tem 3 eventos em São Paulo, não tem hotel. Mas o que a FIFA pede já está... Agora, dia 20 de outubro, se não me engano, já sai a licitação de todas as obras em São Paulo, do metrô, do trem, de tudo. Outra vantagem que tem o estádio do Corinthians, o metrô está a 200 metros, a estação de trem está a 300 metros, o rodanel a 1.000 metros. Então, o governo público vai investir muito menos que se estivesse sem em outro lugar, que ia ter que fazer metrô, fazer estação de trem, fazer tudo. Então isso é um grande ganho para a nossa população. E você está enfronhado no assunto em outros estados? Não, só batendo, né? Porque Belo Horizonte fica falando que vai ser lá, Bahia, e eles não têm condições. E você já disse, se não for aqui é na Alemanha, é isso ou em mesmo? Marte. Não, mas não é pela força do Corinthians ou do governo do estado, é pela cidade de São Paulo, Marília. Qualquer cidadão em sã consciência, todos têm problema, inclusive São Paulo. Mas se São Paulo tem 1 milhão de problemas, os outros estados têm 5 milhões. Como é que a Bahia quer, com todo respeito à Bahia, que é maravilhosa, quer fazer uma abertura de Copa? Se São Paulo tem dificuldade, você imagina a Bahia, que tem 12 mil leitos de hotel. E quem vai investir para fazer hotel em 2 anos lá? Vai ter o retorno futuramente? Deveria ter, se trabalhasse mais o turismo, que é ridículo o turismo no Brasil. O Uruguai recebe mais turistas que o Brasil. Então, essas coisas que tem tudo que movimentar novamente. Ô Andrés, eu vou bater naquela tecla de novo. Você passou pela CBF assim com muita displicência. Supondo que você vá
para a CBF, né, saindo da presidência do Corinthians, supondo que você trabalhe ao lado, diretamente ligado ao Ricardo Teixeira, eventualmente na saída do Ricardo você continue daí como presidente da CBF, no que a sua CBF seria diferente da de hoje? Eu não posso falar porque senão eu não sou eleito. Não, você tem que falar. Você é o cara que mais se dispõe a... eu acho que tem, como em tudo, tem muitas coisas a se mudar, pô, mas... Por exemplo, qual é hoje a sua maior crítica à CBF? O calendário, que não depende só dela, mas pode melhorar. O ano que vem já melhora, já vai ter 20 dias no mês de agosto para poder fazer torneios no exterior e viagem. Então eu acho que tem que ter uma ajeitada no calendário, para alguns clubes jogarem durante o ano todo, porque muitos clubes jogam 3, 4 meses só, e para ter uma folga maior até para os atletas poderem treinar melhor e não ser tão puxado. Mas eu não trabalho com a hipótese de ir para a CBF, eu não estou fazendo campanha para isso, nada. Eu vou aguardar o que acontece. Não, mas o seu nome, que você é um batalhador, mal criado, não, né? Por isso que quando eu faço uma pergunta eu espero as suas respostas, porque você é a famosa, aquela falinha de vovó, não tem papas na língua. Não, eu realmente sou muito sincero e pago um preço caro por isso, mas há 5, 6 meses eu assumo que eu estou um pouco, não estúpido, mas um pouco mais bruto, um pouco mais sem paciência. 5, 6 meses? 5, 6 meses para cá, né? Até peço desculpa aqui publicamente a algum jornalista, algum torcedor, às vezes eu tratei até um pouco rude, mas é porque já estou esgotado da minha paciência e eu acho que 3 anos é um ano bom para você ter mandato. E você está esgotado em sua paciência por quê exatamente? É muita coisa, é muita cobrança, é muito pedido. Muitos corintianos são corintianos, mas só para pedir. Olha aqui, você sabe que na presidência da CBF você precisa ser um pouco mais diplomático, não? Mas é por causa da Copa do Mundo. Quando passar a Copa do Mundo já não tem mais nada. Não? Não. E é só isso que você vai falar, então? Então é o problema que você só vai aqui atacar, neste momento, a agenda da CBF, não, que você teria que rever. Não, tem um monte de coisa para se ver, mas primeiro eu tenho que ser o presidente, nem isso eu não trabalho nem com essa possibilidade. Nós estamos encerrando o primeiro bloco de frente com o presidente do Corinthians. Esse sem papas na língua, tô te achando um pouco diplomático hoje. André Sanches, nós voltamos daqui a pouquinho, até já. De volta de frente com André Sanches, o presidente do Corinthians. André, você já escolheu um nome para o estado do Timão? É você que vai escolher? Você ficou bravo um ano atrás quando eu falei Itaquerão, aí eu acho que eu falei Fielzão, tem o Coringão, é o Lulão que vai ser agora, eu li que vai se chamar... O estádio do Corinthians não é Itaquera, não é nada, é estádio do Corinthians. Quem pagar 400 milhões por 10, 15, 20 anos... vai pôr o nome. Se a Marília me fizer um name right. Se a Marília me fizer um cheque de 400 milhões, chamará a Marília Gabriela. Se o SBT, quem pagar? Eu tinha lido em algum lugar que seria uma homenagem ao Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhuma. Não? A engenharia financeira para se pagar tudo é o name right. E já tem gente interessada ou não? Tem bastante gente. Não pode contar? Não posso porque tem alguns problemas com a Rede Globo, que é a detentora do futebol brasileiro. Então e nós temos que ser justos, ela não pode ter os parceiros dela no futebol e eu trazer um parceiro que ela tem que falar que entra em conflito com os patrocinadores dela. Então tem uma conjunção que nós estamos aí tratando, mas acho que mais uns 4, 5 meses aí já se sabe. Você diria que vai deixar o Corinthians como uma empresa regular, azeitada? 75%, 80% com certeza. Tem algumas coisas a ser feitas ainda. Sem dívidas? Não, dívida... vai ter a dívida monumental do estádio. Não. Fora essa dívida do estádio, dívida é o tal da hipocrisia, Marília. Todo cidadão brasileiro deve. Se eu comprar uma roupa em 5 pagamentos, eu estou devendo. O grande problema é você pagá-la e não ficar devendo. Então eu fiz um investimento para pagar em 2 anos, eu vou pagando, é uma dívida, mas é uma dívida controlada. Então o Corinthians tem uma dívida hoje de 150, 160 milhões, mas controlada. Eu peguei o Corinthians com 101 milhões de dívida e arrecadava 55 milhões. Hoje eu vou entregar o Corinthians com 150 milhões de dívida, arrecadando 320 milhões. Então a proporção é investimento. Eu contrato um jogador para pagar, o Alex, paguei 6 milhões de euros, que dá 14, 15 milhões de reais, para pagar em 3 anos. Então é uma dívida, mas é uma dívida que você sabe que você vai ter a receita para pagar. Por falar em dívida e em jogador,
Você vai tentar mesmo tirar o Ganso do Santos? Estão tentando? Não. Tem essa história. Mas como eu falei, nem tudo que escrevem é verdade. Mas quem você gostaria de ter, por exemplo? Eu gostaria de ter o Neymar, o Cristiano Ronaldo, mas o Ganso, houve muita falação, porque os empresários dele estavam em briga com o Santos, mas o que eu não quero que façam comigo, eu não falei com o outro, não quero fazer com os outros. Então jamais eu ia contratar o Ganso sem falar com o Santos. Aliás, nesse verão, por exemplo, não foram muitos os jogadores brasileiros que foram fazer algum lá no exterior e tal. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que agora nós estamos por cima da carne seca, já não há necessidade de fazer um din-din lá no exterior? Não, hoje os nossos salários estão ali par e passo ou não? Um pouco, às vezes, até acima do que devia estar. Por exemplo? Não, alguns jogadores ganham mais do que se estivesse jogando na Europa. Cite alguns. O Adriano é um, o Neymar é outro. Você acha que o Neymar está aqui, eles estão cobrindo a proposta do Real, do Barcelona? Senão ele vai embora. O jogador tem uma carreira de 10, 12 anos se correr tudo bem. Senão ele pode jogar 2 anos, quebrar o joelho 2 vezes e não jogar mais. Então ele tem que fazer o pé de meia dele. Mas hoje o Brasil, além de estar pagando a maioria dos clubes em dia, grandes salários. Eu acredito que daqui 1 ano, 1 ano e meio, o futebol brasileiro não vai vender jogador. Os 7, 8 times grandes aí não vão vender jogador. Vai vender assim, paga a multa, o jogador quer ir embora, aí tudo bem. Hoje a multa do jogador é 50 milhões, eu pago 10, pago 15, pago 20 e você vende o jogador. Eu acho que não, a multa é tanto, você paga a multa, se o jogador quiser, ele pode levar. Então, o futebol brasileiro, acredito que em 2, 3 anos é o segundo mais rico do mundo. E você acha que a gente aí começa a importar também, ou nós temos plantel aqui? Importar no Brasil é difícil, pontuais, mas eu acho que nós vamos manter nossos grandes jogadores no Brasil, por muito mais tempo. Olha, uma curiosidade de negócio ainda, Andrés. O principal patrocinador do Corinthians é a Nike, tanto é que eu até confundi quando você falou, não é a Nike? O principal patrocinador do Corinthians é a Hipermarcas, a Neoquímica. Ah, é verdade que está lá. Mas a Nike é uma das grandes. A Nike é de roupa. O fabrica o uniforme do time. Isso. Eu quero saber 2 coisas. Quanto a Nike paga? Não o que eu queria e nem o que eles podem pagar. Mas está entre os 6 maiores contratos do mundo do futebol. Você não pode contar quanto é? Não, o valor não tem confidencialidade aí. Mas é menos de 40 milhões e mais de 22. Mas está entre os 6 maiores contratos do mundo. Ah, é? E a Neoquímica está entre os 4, não, é o 4º maior contrato do mundo de patrocínio da camisa. E aí também não pode dizer quanto? É menos de 70 e mais de 50. Ok, entendi. Vou depois fazer minhas contas. A segunda pergunta é, os americanos, eles entendem a cabeça da torcida brasileira? Nós somos... Ninguém entende. Essa paixão corintiana, por exemplo, de comprar muitas camisas. Não? A camisa vinho que nós fizemos a Grenar, que é em homenagem ao Torino, não tem hoje para comprar. Acabou tudo. A Nike fez uma programação e acabou. Então, até pela mudança nos últimos anos do poder aquisitivo da população brasileira, se consome muito mais produtos do clube. Eu, quando assumi o Corinthians, arrecadava 500 mil reais de licenciamento por ano. Hoje está em 12, 13 milhões por ano. Eu tinha 200 produtos, hoje tem quase 2 mil. Então tudo isso ajudou a crescer. E uma consciência que o brasileiro, as pessoas às vezes criticam os brasileiros, mas está tendo consciência que não pode comprar mais pirata, que só perde. A própria população perde comprando produtos pirata. E isso também está vindo uma conscientização muito grande disso, para melhorar toda a receita dos clubes. Conta uma coisa pra mim. Você entende de futebol? Eu quero saber. É curiosidade genuína e inocente mesmo. Não, eu tenho Você entende de futebol? Quer dizer, você é presidente dessa nação que eu já falei, né? Todo mundo confiante ali, meu presidente. Mas eu quero saber se para ser um presidente de um time é preciso entender de futebol. Se você entende, você sabe qual é a melhor escalação para o seu time? Não, cada um tem sua escalação, né? Infelizmente. Mas eu tenho uma grande noção, até pela base que eu eu tenho 20 anos na categoria de base do Corinthians. Mas conhecer, realmente ninguém conhece tudo. Você vê que os melhores treinadores do Brasil, que é Vanderlei, Felipão, estão com um problema em 10, 12 jogos sem ganhar. O Tite está com um problema sem ganhar. Então, futebol é muito cíclico, é momento, e sempre é um ser humano. Nunca é tudo que você faz, não adianta, você depende do outro. Mas eu tenho uma grande noção e acho que todo presidente tem que ter, no mínimo, uma grande noção para comandar um clube. O futebol é o coração de um clube social.